Olá pessoal, continuando a nossa aula de exercícios, eu vou trazer aqui dois exercícios relacionados a aproximação linear e diferencial. Eu vou começar com um exercício sobre aproximação linear, para vocês entenderem como funciona. Então esse exercício é: determine a aproximação linear da função f de xy igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e no ponto P igual a 4,3, e use-a para calcular aproximadamente o f de 3,92, 3,01. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar para calcular a aproximação linear são as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y. Para ajudar, eu vou reescrever essa função f de xy dessa maneira aqui, ó. Então ela pode ser escrita como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, né? Com isso, a derivada parcial de f em relação a x acaba ficando a derivada disso tudo, né, da raiz, ou seja, menos meio x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio menos 1, que é menos 3 meios, vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Né? Nesse caso, o y é considerado como uma constante, a gente deriva só o x, que é 2x. O y acaba dando zero, né, pela derivada. E então, essa derivada fica menos, aqui o 2 cancela, né? Esses dois aqui cancelam. E o que a gente obtém é menos x dividido por raiz. Bom, vou colocar de outra maneira. É menos x dividido por x quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, né? E a derivada de f em relação a y é a mesma ideia, né? Fica menos meio de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3 meios, mesma coisa, só que agora a gente deriva o de dentro em relação a y, que fica 2y. Então, o resultado final então fica menos y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a conta é bem parecida com a de cima. Bom, agora que a gente tem f e as derivadas de f em relação a x e f em relação a y, a gente calcula tudo isso no ponto P, né? A primeira coisa aqui, a gente tem que o f de 4,3, ele é 1 sobre raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Isso daqui fica 1 sobre raiz de 16 mais 9, 1 sobre raiz de 25, né? 16 mais 9 dá 25. Isso então dá 1 sobre 5. A derivada parcial de f em relação a x calculada nesse ponto fica então menos 4 dividido por 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado elevado a 3 meios, né? Isso acaba dando menos 4 sobre 16 mais 9 elevado a 3 meios, ou seja, é menos 4 sobre 25 elevado a 3 meios, mais 25 elevado a 3 meios dá menos 4 sobre 5 ao cubo, né? Porque 25 é 5 ao quadrado, cancela com 2, dá 5 ao cubo. Ou seja, é menos 4 sobre 125.
E a derivada de f em relação a y calculada no ponto 4, 3, isso acaba dando o menos, voltando aqui, né? Y sobre x quadrado mais y ao quadrado, né? Então, o y é 3, então fica menos 3 sobre... eu vou calcular já, né? Que é 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9, né? Elevado a 3 meios, a gente viu que isso dá 25 elevado a 3 meios, né? Ou seja, isso daqui é menos 25 é 5 ao quadrado, com esse 2 cancela, fica 3 sobre 5 ao cubo, que a gente já fez a conta, deu 3 sobre 125. A aproximação linear, f, L, né? Vou escrever aqui, né? Aproximação linear. Aproximação linear de f em P. Ela é L de x, y igual ao f de 4, 3 mais fx de 4, 3, x menos 4 mais fy de 4, 3, y menos 3, né? E substituindo os valores, o que a gente obtém é que o f de 4, 3 é 1/5, né? Que a gente viu, mais fx de 4, 3 é menos 4 sobre 25, x menos 4, e o fy é menos 3 sobre 125, que é 125, né? Y menos 3. Ou seja, isso aqui é 1/5 mais, ou menos, né? Menos 4 sobre 125, x menos 4, mais, ou menos, né? 3 sobre 125, y menos 3. Então, essa é a aproximação linear. O que sabemos, né? Sabemos que a f de x, y é aproximadamente L de x, y quando o x, y ele está próximo de 4, 3, né? Essa é quando nós estamos com os pontos próximos da aproximação linear no ponto, né? Então, significa que o f de 3 ponto, que é o que a gente quer, né? Voltando aqui, a gente quer calcular aproximadamente o f de 3,92 e 3,01. O que sabemos é que o f de 3,92, 3,01, ele é aproximadamente a L de 3,92, 3,01, né? Porque esse ponto está próximo de 4,3. Então, calculando a L desse 3,92, 3,01, a gente tem o quê? 1/5 menos 4 sobre 125, 3,92 menos 4, menos 3 sobre 125, 3,3 sobre 125, 3,01 menos 3. Isso daqui, pelas minhas contas, dá 0,5
2 menos 4 sobre 125 deu 0,032 vezes o 3,92 menos 4 dá menos 0,08. Menos 3 sobre 25 é 0,024 vezes 0,01, né? De acordo também com as minhas contas, eu vou colocar 0 ponto, né? Estou colocando vírgula, mas vou colocar 0,2. Esse menos com menos dá mais 0,032 vezes 0,08, isso dá 0,00256, de acordo com as minhas contas, e aqui deu menos 0,00024, que é 0,024 vezes 0,001. Somando tudo isso aqui, a gente obtém 0,2028. Ou seja, a F de 3,01 é aproximadamente 0,2028. Então, esse é um exemplo de aproximação linear. Eu vou então agora para o próximo exemplo, que é exercício, que é esse aqui. Utilize diferenciais para estimar a quantidade de estanho em uma lata cilíndrica fechada com 8 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura, se a espessura da folha de estanho for de 0,04. Vou desenhar aqui uma lata, né, cilíndrica. A princípio vou colocar aqui, né, uma altura H e um raio R aqui. O volume de uma lata cilíndrica é dado por V igual a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, né, H. Esse é o volume de um cilindro, né, uma lata cilíndrica com uma altura H e um raio R. Note aqui que o R, especificamente, eu vou colocar, a gente quer analisar quando R é igual a 4, né, porque o diâmetro é 8, então o raio é 4. E a altura H é igual a 12. Aqui centímetros, né, e centímetros. Note aqui que o que está variando aqui, vou colocar em verde, é aqui, ó, essa altura aqui em cima e embaixo, né? E aqui a gente só tem isso aqui, né? O extremo do raio. Porque o raio está girando, o meio não varia, né? Você não tem uma espessura aí de estanho usado. Então a gente quer calcular, na realidade, essa adição de estanho nas beiradas. É como se tivesse uma variação do volume de 0,04. Vamos estimar isso como, né? Usando os diferenciais. Então, a variação do volume, né? Deixa eu colocar em azul de novo. O dV é dado por dV, né? É dado dessa forma. Pela diferencial, é a derivada de V em relação ao R, né? Lembrando que o V ele está em função de R e H, né? Então, se você tem o R variando ali em espessura do estanho e o H também, então a gente pode
interpretar a V como uma função de RH. Então, nesse sentido, a gente obtém a dV como sendo derivada de V em relação a R, D de R, mais a derivada de V em relação a H, D de H, né? Onde aqui que a gente tem de informação que o dr está variando como? Está variando um lado só, né? Então é 0,04 centímetros. E a altura, que é o d de h, ele está variando em cima e embaixo, ou seja, ele está com uma variação de 0,08 centímetros, né? Deixa eu me escrever melhor aqui, centímetros. A derivada, né, de V, que a gente precisa agora estimar, calcular a derivada de V em relação a R em 4 e 12 e a derivada de V em relação a H em 4 e 12. Se a gente tiver todas as informações, a gente consegue estimar o quanto de estanho, variação de volume, né, tem nisso aí, ou seja, a quantidade de estanho utilizada para construir a lata. Então, derivada de V em relação a R, pela fórmula de volume, dá 2πr vezes H, né? E a derivada de V em relação a H é πr ao quadrado, né? Bom, o que a gente quer então é derivada de V em relação a R de 4, que é o raio, e 12, que é a altura. De acordo com o que a gente calculou agora, é 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 12, né? Então, 12 vezes 4 dá 48, vezes 2 dá 96π, né? E a derivada de V em relação a H em 4,12, isso acaba dando aqui π vezes o raio ao quadrado, né? Então, π vezes o 4 ao quadrado, que é 16π. Então, esses são os valores. De acordo com as minhas contas, né, significa então que o dV vai ficar, aqui é o del V, del R, que deu no ponto 412, deu 96π, vezes o dr, que é 0,04, mais 16π vezes 0,08. Bom, de acordo com as minhas contas, esse valor aqui é aproximadamente 12,06, esse 96π vezes 0,04, mais 16π vezes 0,08, no meu deu aproximadamente 4,02. Ou seja, esse conta aqui, esse igual, né, de cima, deu 14,08 centímetros cúbicos. Ou seja, a quantidade de estanho. Vamos ver a pergunta. Quantidade de estanho utilizada, né? Utilizada na lata cilíndrica. É aproximadamente 14,08 centímetros cúbicos. Essa é a quantidade aproximada de estanho utilizada. Bom, eu espero que isso ajude a entender um pouco sobre
diferenciais e principalmente em aplicações. Então, até a próxima.